declara aqui que o nosso ser, todos os nossos órgãos, todo o nosso ser canta a Deus. Às vezes nós viemos para a igreja, fala: Deus, como eu vou oferecer louvores a Ti se eu não tenho forças? Se eu estou passando por uma determinada situação no meu serviço, no meu dia a dia. E às vezes a gente vem para a igreja e não tem forças para oferecer a Deus o nosso louvor. Há 6 meses atrás, eu passei por uma cirurgia. Era para ser uma simples cirurgia de estética. Era um sonho meu e eu vou realizar. Corri atrás, Deus abençoou e deu tudo certo. Eu fiz a cirurgia. Entrei no centro cirúrgico às 7 horas da manhã. Umas 11 horas mais ou menos eu voltei para o quarto e estava tudo bem. Passei o dia bem, estava tudo em ordem. Estava tudo correndo de acordo com o previsto pelo médico. Quando chegou umas 10 horas da noite, 11 horas da noite, o médico foi me visitar no quarto do hospital. Eu estava com sonda, estava com dreno, tudo. E o médico falou para mim assim: bom, a partir de agora você está bem. Vou pedir para a enfermeira retirar a sua sonda. E aí você já começa a levantar da cama. Você já pode levantar curvado com os cuidados. E aí amanhã cedo você tem alta. Maravilha. E aí de repente, quando a enfermeira veio, retirou a sonda, estava tudo bem. De repente eu comecei a ter episódios de desmaios. Eu tive vários desmaios. Eu não conseguia ficar meia hora acordada. E eu desmaiava. E aí eu acordava. Daqui a pouco eu só olhava para o Juninho que estava comigo no hospital. Eu falava: amor, tô passando mal. E desmaiava. E aí isso foi acontecendo a noite toda. Eu não passava de meia hora acordada. Minha saturação estava baixando. Minha pressão estava 6/4. Quando chegou umas 3 horas da manhã, 4 horas da manhã, já com todos os episódios de desmaio, já sem saber, as enfermeiras desesperadas, porque não sabiam o que fazer comigo, chamaram o médico plantonista que estava no hospital. E ele chegou ali e falou: não, vamos fazer uma manobra que é esticar a cama e deitar, inclinar meio que de ponta cabeça, para poder ver se passa esses desmaios. Só que eu tinha feito uma cirurgia com uma cicatriz enorme na minha barriga, eu não podia me esticar. E quando o médico fez isso, estourou alguns pontos. E na hora eu gritei no quarto, eu falei: não, pelo amor de Deus, não me estica, não posso esticar. E ele falou assim: é o que a gente tem que fazer, não há outra coisa para fazer. É a manobra que a gente tem que fazer, porque senão você não vai parar os desmaios. E mesmo assim, e ele continuou. E aí veio as enfermeiras, todo mundo desesperado. E a minha pressão baixa. Aí a gente foi, meu médico, o meu cirurgião chegou, chegando de manhãzinha. Falou: a gente vai precisar abrir você de novo para ver o que está acontecendo. Porque está estranho, o seu dreno não está drenando aquilo a quantidade que precisa. Tem alguma coisa. Daí a gente já aproveita e já fecha esses pontos que abriram com essa manobra que foi feita. E ali eu passei o dia todo nessa situação, no soro. Fez a solicitação lá para Santa Casa para bolsas de sangue, para poder repor, para poder fazer a transfusão. E ali minha pressão muito baixa e eu não tinha forças para fazer nada. E eu me lembro de no hospital pensar: Deus, eu não tenho forças nem para pedir socorro. Eu não tenho forças para pedir socorro para Ti. Eu lembro de algum momento desse episódio eu falar isso para Deus. E ao mesmo tempo que a minha pressão estava lá embaixo, 6/4, 5/4, os médicos desesperados, as enfermeiras desesperadas, eu senti o meu coração batendo muito forte. Que ele pulsava, até eu sentia na minha cabeça, sentia no meu corpo todo, o coração batendo muito forte. Mas não era possível, porque minha pressão estava muito baixa. E aí chegou a noite, eu voltei para o centro cirúrgico, fiquei o tempo de jejum, voltei para o centro cirúrgico. E aí foi constatado que eu tive uma hemorragia. E por isso os episódios de desmaio. Eu tive choque hipovolêmico, que é quando o corpo humano pede
perde muito sangue. Ali o médico, minha segunda cirurgia durou em torno de 8 ou 9 horas mais ou menos, até achar onde é que era a fonte daquele sangramento. E quando eu voltei para o quarto, a mesma coisa. Eu já estava bem, já estava recuperado, o Senhor estava junto ali. E eu não tinha, e mesmo assim eu senti o meu coração batendo muito forte. A minha pressão ainda estava baixa, estava regularizando. E eu sentia meu coração muito forte. E aí naquela semana eu fui para casa da minha mãe, tive alta, foi tudo bem, né? Tudo bem depois que já tinha normalizado. Os médicos sem entender como é que eu tinha sobrevivido, como é que eu passei por aquilo e sobrevivi. E eu só conseguia pensar assim, e mesmo depois já em casa, recuperando, eu falava assim: Deus, eu não tenho forças, eu queria cantar e eu não conseguia cantar. Eu não tinha forças, eu não tinha fôlego para cantar. E aí naquela semana o Rafael veio e contou um testemunho que ele tinha ouvido. Acho que ele chegou aqui contar na igreja. Que quando o Senhor soprou o sopro de vida dentro de nós, as batidas do nosso coração são os tambores que adoram a Deus. Isso eu não contei para ninguém. Mas naquele momento o Senhor falou comigo: você não tinha pulso, você não tinha força, mas o seu coração estava batendo e clamando por socorro. Eu estava ali com você. Muitas vezes nós não temos forças, que nós não sabemos para onde correr. Às vezes nós não temos uma força para fazer um ah! Às vezes a gente tem vontade de fazer isso, mas a gente não tem força. Às vezes alguma situação que a gente passa e a gente não tem forças para isso. Mas todo o nosso ser, todos os nossos ossos, o nosso coração, ele clama. Quando o Senhor soprou o sopro de vida em nossas vidas, Ele já fez o nosso corpo para adorar a Ele com cada movimento. Eu não preciso, muitas vezes, se eu não tenho força, eu não preciso gritar. Eu sei que o meu corpo clama por socorro, porque a minha alma, o meu espírito sabe para onde correr. Às vezes nós não temos força, o nosso físico não tem força, mas o nosso espírito, ele sabe para onde correr, ele sabe para onde ele deve clamar. E nós temos um Deus que, quando nós estamos entregando as contas, nós estamos lá sem aguentar, nós estamos assim: tá, Deus, pode me levar? O Senhor fala: não é o momento ainda. O Senhor, Ele renova. O Senhor cuida. Esses dias que eu passei no hospital, foi assim, algo surreal. Eu nunca imaginei na minha vida que eu ia viver aquilo. E eu estava vindo de um processo que eu estava muito mal de saúde, que eu estava num ponto de realmente, se eu vivesse estava bom, se eu morresse estava bom também. Eu estava numa situação dessa. E naquele momento o Senhor me mostrou que não, a minha vida não terminava ali. Não importa o tamanho da dificuldade que nós tenhamos, não importa, o Senhor fala para nós hoje: não acabou aqui, não acaba, não é o ponto final. Eu sou o início, eu sou o fim. Enquanto eu não colocar o ponto final, a sua vida não vai terminar. Enquanto eu não te tirar dessa situação, a sua vida não vai terminar. Eu sou o início, eu sou o fim. Nós cantamos aqui com toda a nossa alma, nós cantaremos ao Senhor. O Senhor é quem sabe de cada situação da nossa vida. Mesmo quando nós falamos assim: eu não tenho forças para lutar, Deus. Mesmo quando nós falamos: Deus, pode me levar porque eu não tenho mais força. O Senhor fala: não, eu te dou a força. Eu coloquei o seu coração batendo os tambores para me adorar. Eu soprei o sopro de vida em você. Enquanto eu não disser que é o fim, não é o fim. O problema que você está passando, meu irmão, minha irmã, não é maior que o seu Deus. Não é maior que o seu Deus. Quando eu fui fazer a perícia depois para fazer para o INSS, o médico olhou o laudo meu do hospital. Ele falou assim: nossa moça, como você sobreviveu?
Eu falei para ele, foi Deus, doutor. Foi Deus. Ele falou, não era, pelo que eu estou vendo aqui, seus exames, seu histórico, não era para você ter sobrevivido. E eu falei, foi Deus. Foi Deus. E às vezes a gente se coloca lá no poço, a gente se desmerece, a gente fala, Deus, eu não sou nada. Olha isso que eu estou passando, Senhor. Olha a minha vida financeira como tá. Olha a minha saúde, Deus, eu estou perdendo alguém da minha família. O Senhor não está colocando o ponto final ainda. Não é o ponto final. O Senhor é quem dá o sopro de vida. E quando Ele dá o sopro de vida, eu não falo só, quando eu falo isso, eu não falo somente a vida de nós para respirar, a nossa vida física. É em todas as áreas. É o Senhor quem dá vida. É o Senhor que reestabelece a vida financeira. É o Senhor que reestabelece a saúde. É o Senhor que reestabelece alguma situação no nosso serviço que muitas vezes está indo de mal a pior. É o Senhor que dá vida. Enquanto Ele não falar que é o fim, não é o fim. E Ele vai sustentar. E se você não tem força para clamar, Ele vai dar. A sua alma, o seu espírito vai clamar. Porque nós sabemos, o nosso espírito sabe para onde clamar. Sabe que só tem um Deus que é maior do que os nossos problemas. Fala para mim, quem é maior? Quem pode derrotar a morte e vencer? É o Senhor. Se Ele pode derrotar a morte, se Ele pode ressuscitar, o que é o problema que a gente está enfrentando perto dessa grandeza do nosso Deus? E Ele não mudou. Ele é o mesmo. É o mesmo Deus que fez na minha vida, Ele faz na sua. Ele faz na sua que está em casa. Eu não sei qual é a dificuldade que você está enfrentando, mas o Senhor está contigo. Meu irmão, o Senhor está contigo. Eu não sei qual é o tamanho da sua dificuldade, qual é a bênção que você está buscando. O Senhor é contigo. É Ele quem dá a restauração por completo. Hoje, né, eu já vivi muitos milagres. De quando eu nasci, eu sobreviver no meu nascimento já é um milagre, que não era para eu estar aqui. Quando minha mãe engravidou, o médico falou para ela, ou você escolhe a Stephanie, ou você, não dá para sobreviver as duas. Tá aqui, as duas. A minha vida já é um milagre. E agora eu pude viver outro milagre. Meu irmão, não interessa quantos milagres você já viveu. Ah, Senhor, mas o Senhor já fez tanto por mim. Será que vai fazer mais isso? Ele vai. Ele vai. O milagre, quando Deus faz, Ele não faz pela metade. Ele faz por completo. Ele faz por completo. Ele não faz pela metade. Nosso Deus é perfeito. Ele é Deus de perfeição. Eu nunca vi uma obra do Senhor terminar pela metade. Nosso Deus é o Deus por completo. Hoje eu estou aqui e aí não fala. Às vezes eu comento com o Janinho, comento com a Gabi. Depois que eu fiz a cirurgia, não era para eu ter o mesmo fôlego que normal, porque os músculos foram amarrados e é um processo até o corpo se recuperar, se adequar. E aí eu comento, falei, gente, depois que eu fiz a cirurgia, parece que eu tenho mais fôlego para cantar do que eu tinha antes. O Senhor, Ele não faz pela metade. Ele dá o melhor para os seus filhos. Não desista, meu irmão. Não desista. Você que está em casa, não desista. Não desista. O Senhor faz o milagre por completo. Receba a vitória do Senhor na sua vida. O que Ele tem para você é muito grande. O que Ele tem para você é maior do que você imaginou. O que Ele tem para você é muito maior e muito melhor do que aquilo que você imagina.
Olha que lindo isso.